Boa tarde a todos. Sou o Pedro, do Centro Tecnológico. Bem-vindos ao quinto webinar da Agenda Mobilizadora Feist. Neste caso, com a temática de segurança e certificação de bens de equipamento. Quero desde já agradecer a todos os que se inscreveram e que participaram, mas em especial aos nossos palestrantes e que hoje vão aqui contribuir um bocadinho mais na nossa conversa. Filipa Lima, da Unidade de Engenharia e Segurança de Equipamentos do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, CATIM. Joana Catarino, da Unidade de Organização e Gestão de Empresas do CTCP, Centro Tecnológico Calçado de Portugal. E ao engenheiro Vítor Almeida, CTO da empresa Tropimática, na área da robótica e de automação industrial. Esta temática apareceu um bocadinho no Feist, primeiro porque esta agenda vai contribuir com muito desenvolvimento de muitos equipamentos para a área produtiva, para a área industrial, daí a necessidade de entender esta questão da certificação, da segurança, o processo, os custos, todas as leis associadas. Também porque recentemente houve algumas mudanças na legislação e nós podemos aqui também discutir um bocadinho essas abordagens. Da parte dos utilizadores de equipamentos também que estão a apoiar as empresas tecnológicas no desenvolvimento dos bens de equipamento, perceberem qual é este processo, a sua importância e o que é que isto implica. E finalmente também porque uma das premissas do Feist é a criação das tecnologias em território nacional, mas que também servirá para a sua exportação e, estando nós incluídos na União Europeia, as marcações CE ajudam e facilitam muito o livre trânsito destes bens de equipamentos e o fornecimento a externos e, portanto, também aí com a sua importância de discutir esta temática. Vamos começar pela Filipa Lima, do CATIM, que nos vai falar um bocadinho tanto da entidade, do que eles fazem e toda a parte de apoio que eles dão. Obrigada. Eu vou tentar então começar por partilhar aqui a apresentação. Eu julgo que já estarei a partilhar. Sim ou não? Sim, já estamos a ver. Ok. Obrigado. Então, pronto, uma vez mais, obrigada, Pedro, pelo convite que nos foi feito para o CATIM estar presente neste webinar. É sempre com muito gosto que aceitamos este tipo de oportunidades que nos dão de partilhar um pouco também da nossa experiência, em particular nesta área da segurança de máquinas e equipamentos. Só fazendo uma breve apresentação do CATIM, portanto, o CATIM é um centro tecnológico de apoio, um centro de apoio tecnológico à indústria metalomecânica e foi fundado em 1986. Por intermédio de um grupo de fabricantes de aparelhos a gás, porque tinham necessidade de que existisse um laboratório que realizasse ensaios aos seus produtos. Então surgiu o CATIM. Pronto, posteriormente foi crescendo. Atualmente temos um conjunto de laboratórios acreditados pelas 17.025. Nesta área, que é o que nos interessa, da segurança de máquinas e equipamentos, o CATIM exerce funções desde o surgimento quase da Diretiva Máquinas, desde 1993. Portanto, temos uma experiência de mais de 30 anos, portanto, nesta área de segurança de máquinas e equipamentos. Atualmente somos organismo de certificação de produtos nesta área, no âmbito da Diretiva Máquinas, e somos organismo notificado também, o número 0464. E como estamos a falar de máquinas, equipamentos, eu achei curioso, esta semana fui ao site da ACT e trouxe-vos aqui algumas estatísticas dos acidentes de trabalho que há com máquinas e equipamentos de trabalho. Portanto, em termos de acidentes de trabalho mortais, e eu aqui só identifiquei, portanto, máquinas e equipamentos, portanto, este é o agente material que originou o acidente, portanto, e só considerei aqui máquinas e equipamentos portáteis, imóveis e máquinas e equipamentos fixos, e temos ali 76 mais 18, ou seja, isto dá-nos, em termos de acidentes mortais, dá-nos uma percentagem de cerca de 20% do número total de acidentes de trabalho. Portanto,
dá que pensar um pouco se virmos os números assim desta forma. Acho que eu até fiquei na dúvida se estaria a ler os dados de uma forma correta. Depois, se formos ver as estatísticas relativas aos acidentes de trabalho graves, aqui a percentagem ainda nos dá uma percentagem superior, cerca de 40%. Portanto, eu acho que, salvo algum erro que eu possa estar a fazer nesta leitura, porque foi mesmo só recolher os dados e trazê-los para aqui, eu acho que este é um tema que, de facto, as empresas têm que se preocupar. A segurança dos equipamentos, quando os adquirem, bem como quando os colocam à disposição dos trabalhadores, porque, de facto, temos aqui um panorama que não me parece muito simpático. Isto nos últimos, estou aqui, sou um bocado cegueta, tenho uns ecrãs pequenos, de 2020 até 2024. Pronto. Passando então para o tema, o que é que nós temos em termos de legislação nesta matéria? Temos, assim, grosso modo, duas grandes legislações. Uma é a Diretiva Máquinas e outra é a Diretiva Equipamentos de Trabalho. A Diretiva Máquinas é aplicável a fabricantes de máquinas. Portanto, um fabricante de máquinas é obrigado a cumprir com os requisitos que estão previstos na Diretiva Máquinas, que, para além de ter um conjunto de uma série de procedimentos de avaliação de conformidade, culmina com a aposição da marcação CE. Por outro lado, existe a Diretiva Equipamentos de Trabalho, que é aplicável aos utilizadores de equipamentos. Portanto, Diretiva Máquinas aplica-se a fabricantes de máquinas, um fabricante de máquinas tem que cumprir com os requisitos desta diretiva. Nós, enquanto utilizadores de equipamentos, quando compramos uma máquina, devemos garantir que essa máquina venha em conformidade com os requisitos da Diretiva Máquinas e, a partir do momento em que a máquina entra em elaboração, aplica-se a Diretiva Equipamentos de Trabalho. Portanto, eu não vou falar sobre esta legislação, sobre a Diretiva Equipamentos de Trabalho. A minha colega Joana Catarina irá depois abordar este tema. Eu vou focar, portanto, a minha abordagem só aqui no âmbito da Diretiva Máquinas. Obviamente que depois terei total disponibilidade para responder também a questões relacionadas com a Diretiva Equipamentos de Trabalho. Mas foi assim que decidimos fazer esta divisão. Pronto. Só fazendo aqui um enquadramento histórico, portanto, a diretiva surgiu a primeira versão da Diretiva Máquinas surgiu em 89, através do diploma 89.392/CEE. Portanto, ela sofreu mais duas alterações, uma em 91, outra em 93, e entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 1995. Portanto, todas as máquinas fabricadas e colocadas em serviço após 1 de janeiro de 1995 devem cumprir com os requisitos essenciais de segurança que estão estabelecidos nesta diretiva. Portanto, todas as máquinas, em princípio, após 1 de janeiro de 1995, deviam estar seguras. Pronto, entretanto, a diretiva foi alterada em 2006, mas em termos de requisitos essenciais, eles mantiveram-se mais ou menos os mesmos, ou pequenas alterações, mas digamos que em termos genéricos os requisitos serão os mesmos. A normalização, obviamente, que foi atualizando também. Pronto. E 2018 que se iniciou um estudo para a revisão desta mesma legislação da Diretiva Máquinas. E então, em junho do ano passado, surgiu um novo diploma, que é o Regulamento 2023/1230, que entrará em vigor a 14 de janeiro de 2027. Portanto, atualmente ainda temos em vigor a Diretiva Máquinas, este regulamento entra em vigor a partir de 14 de janeiro de 2027. E porquê que houve esta necessidade de surgir, de se criar um novo regulamento? Um dos principais motivos foi porque existia a necessidade de uniformizar a legislação com a restante legislação europeia de acordo com o novo quadro legislativo. Portanto, a antiga legislação não falava nos operadores económicos, esta nova legislação já introduz o que é o distribuidor, quais são as suas funções, o que é o importador, pronto. De facto, um dos principais motivos foi esse uniformizar com a restante legislação europeia, esta questão da segurança de máquinas. Outro dos motivos pelos quais se decidiu fazer a revisão da Diretiva Máquinas foi a introdução de novas tecnologias, por exemplo, cibersegurança, a robótica mesmo, questões relacionadas com a robótica, a inteligência artificial, portanto, novas tecnologias que foram surgindo
e que a Diretiva Máquinas, desde 2006, portanto, não contemplava os riscos associados a essas novas tecnologias que têm surgido. Portanto, este novo regulamento também surgiu com esse grande objetivo. E, por último, eu diria que foi clarificar algumas questões que a diretiva suscitavam algumas dúvidas na interpretação, e que eu vou falar aqui de uma ou outra. Pronto. Vamos então focar, eu irei focar a minha apresentação mais em algumas diferenças, não irei prender-vos aqui muito tempo, mas sobre este novo regulamento. Portanto, em termos de âmbito de aplicação, eu diria que manteve-se ou se manterá no novo regulamento mais ou menos o mesmo âmbito de aplicação, portanto a diretiva aplica-se às máquinas. Houve aqui uma ligeira definição do conceito do que era uma máquina. A nova legislação define agora produtos conexos, portanto a legislação, o regulamento aplica-se às máquinas e aos seguintes produtos conexos, portanto equipamentos intermutáveis, componentes de segurança, correntes, cabos e correias, dispositivos amovíveis de transmissão mecânica. Tudo isto já está na Diretiva Máquinas, é uma máquina à luz da Diretiva Máquinas, no sentido lato. Atualmente, ou no futuro, a partir de 27, salvo erro, de 14 de janeiro de 2027, não sei ao certo, dir-se-á máquinas e produtos conexos. Portanto, equipamento intermutável é um produto conexo, correntes, cabos e correias, dispositivos amovíveis de transmitência são produtos conexos. Em termos de procedimentos de avaliação de conformidade, ou seja, em termos de responsabilidade do fabricante, é exatamente a mesma que uma máquina. O que é uma máquina? Um conjunto de peças com mobilidade, com uma função definida. Esta é a definição genérica que nós temos de máquina. Portanto, todos os outros equipamentos, correntes, cabos e correias, componentes de segurança, equipamentos intermutáveis, tudo isso são produtos conexos e à qual o fabricante desse tipo de produtos deve cumprir com os requisitos que estão estabelecidos na Diretiva Máquinas. Aplica-se também às quase máquinas, que era uma figura, ou é uma figura que existe na atual legislação também. Bem, outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui, portanto, a legislação fala em definições, esta nova legislação traz um conjunto de definições bem mais vasto que a Diretiva Máquinas. Por exemplo, ali a questão do componente de segurança, eu nem ia falar disso, mas, por exemplo, atualmente, se nós colocarmos no mercado um software destinado a executar uma função de segurança, ele fica abrangido pela Diretiva Máquinas. Portanto, não são só componentes físicos. Portanto, eu posso fabricar um software, eu sou o fabricante desse software e esse software tem que levar uma marcação CE. Fica abrangido pela Diretiva Máquinas, portanto, deve cumprir com requisitos essenciais de segurança que estão estabelecidos na Diretiva, tem que constituir o processo técnico relativo a esse software, portanto, fazer os procedimentos de avaliação adequados e culminar com a aposição da marcação CE. Portanto, é curioso. Outro aspecto importante também, e esta definição que está aqui deu que falar, muitas horas se perderam, de certeza, a nível europeu para chegar aqui a esta definição, que é uma alteração substancial. E qual é a questão que está aqui por trás disto? O que é que acontece muitas vezes nas empresas? É que eu sou utilizador de máquinas, compro uma máquina, ponho a máquina à disposição dos trabalhadores e a marcação CE só é válida para a utilização. Pronto, o fabricante fabrica a máquina, implementa os requisitos de segurança e nós, quando compramos a máquina, temos que colocá-la à disposição dos trabalhadores de acordo com aquilo que o fabricante definiu como sendo o âmbito de utilização previsto para essa mesma máquina. O que é que acontece na grande maioria das empresas? É que passado 2 ou 3 meses é necessário alterar a máquina. É necessário. O produto, em vez de ser assim, agora é assado e, portanto, temos que alterar a máquina. E o que é que acontece à certificação inicial? Mantém-se válida? Ou ou posso estar com a alteração que estou a fazer a constituir uma máquina nova e eu, o utilizador, tenho que colocar uma nova marcação CE. Portanto, esta questão surgia e não estava clara à luz da antiga legislação. Agora está com esta definição. Está, quer dizer, depois cada caso é sempre um caso. Está, pelo menos dá-nos mais algumas orientações para definirmos se é uma máquina nova ou se a certificação inicial se mantém válida. Portanto, o que é que nos diz em termos muito genéricos isto? É que se a alteração que eu fizer criar riscos adicionais, provavelmente estou a constituir uma máquina nova e eu,
como utilizador, tem que colocar a marcação CE nessa mesma máquina. Portanto, isto é importante porque eu diria que quase todas as semanas nós temos questões relacionadas com este tema. Eu chamo a atenção também uma coisa, o fabricante, que é algo que às vezes nós também somos questionados com isso, eu Filipe, se amanhã quiser fabricar máquinas, posso fabricar, não tenho que passar por qualquer entidade externa para colocar a marcação CE no meu produto, está bem? Mesmo o utilizador de máquinas, portanto, estamos aqui de certeza que tem aqui fabricantes de calçado. Se houver aqui um fabricante de calçado que decida fabricar uma máquina para utilização própria, tem que cumprir com os requisitos da Diretiva Máquinas. Está bem? E eu, utilizador de equipamentos, amanhã construo uma máquina para fabricar sapatos, seja solas, o que seja, e eu sou considerado o fabricante dessa máquina e eu tenho que colocar a marcação CE nessa mesma máquina, está bem? Portanto, isto também é importante que tenham presente. Por isso, ao fazerem a alteração, então, podem estar a constituir uma máquina nova e, como tal, serem os próprios utilizadores a ter que colocar, a assumir esse papel do fabricante. Da avaliação de conformidade. Portanto, isto aqui, a nova legislação também não trouxe alterações significativas. Portanto, o fabricante o que é que tem que fazer é, o base é garantir que a máquina cumpre com os requisitos essenciais de segurança e saúde. Portanto, antigamente estava no anexo 1, agora na nova legislação, eu digo antigamente, mas atualmente ainda está no anexo 1, na nova legislação estará no anexo 3, mas obviamente que a legislação dita os requisitos de uma forma muito vaga. São requisitos que são aplicáveis a todas as máquinas e eu concordo. Depois há a normalização que nos ajuda e que nos define os requisitos de uma forma mais pormenorizada. Quantas mais normas nós pudermos utilizar nos nossos equipamentos, na minha opinião, melhor. Há normas, sendo normas harmonizadas, essas normas dão presunção de conformidade com os requisitos da diretiva. Portanto, mas o ponto número 1 que o fabricante tem que garantir é, de facto, que a sua máquina está segura. O outro aspecto importante da responsabilidade do fabricante é elaborar a documentação técnica. O que é esta documentação técnica? É toda a documentação do modo como foi implementada a segurança no equipamento. Isto é muito importante para o fabricante. Porquê? Porque falámos um bocado das alterações, não é? Eu sou fabricante de uma máquina e fabrico uma máquina para o Pedro. E a minha máquina está com a declaração CE de conformidade, cumpre com os requisitos essenciais de segurança. E chega à casa do Pedro e o Pedro decide alterar a máquina. Se não houver acidentes, está toda a gente contente. Mas se houver um acidente, provavelmente vocês vêm bater à porta e vêm perguntar, olha, houve um acidente com a tua máquina, portanto tu és responsável por ela, tu és responsável por esse, tens que assumir a responsabilidade por esse acidente. E a única forma que eu tenho de me proteger é dizer, não, esse acidente não poderia ter acontecido porque eu tenho aqui na documentação técnica, quando eu forneci a minha máquina, a máquina tinha esta medida de proteção. Portanto, se aconteceu esse acidente, foi provavelmente porque o Pedro alterou a máquina. Portanto, pois isto são tudo questões jurídicas, não é? Mas a documentação técnica, para além de ser um trabalho que deve ser feito para garantir de facto, com o documento de apreciação de risco, de que todas as situações foram colmatadas na máquina e foram adotadas medidas no sentido da máquina estar efetivamente segura, também pode servir mais tarde para proteger o fabricante. Portanto, esta documentação, para além de garantir que a máquina cumpre com os requisitos essenciais, é importante também para uma questão do fabricante saber, quando colocou a máquina no mercado, quais eram as soluções do ponto de vista da segurança que estavam implementadas nesse mesmo equipamento. Outro ponto que é da responsabilidade também do fabricante é efetuar, obviamente, os procedimentos de avaliação de conformidade, que já vamos ver a seguir quais são. Também aqui a legislação trouxe algumas alterações. Elaborar a declaração CE de conformidade, não há diferenças significativas. Se eu consigo fazer aqui o link. Pronto, temos aqui um exemplo de uma declaração CE de conformidade. O que é que difere agora? Atualmente, com o novo regulamento, deixa de ser declaração CE e passa a ser declaração UE de conformidade. Aquela pessoa autorizada a compilar o processo técnico que na Diretiva Máquinas é exigido, com um novo regulamento, isso desapareceu. E depois aquelas duas
os dois complementos, duas declarações em que a presente declaração é emitida sobre a exclusiva responsabilidade do fabricante e no caso de ele aplicar o procedimento de avaliação de conformidade baseado no controle interno da produção, portanto, esse registro também deve fazer parte da declaração CE de conformidade. Por último, colocar a marcação CE. A marcação CE obedece ao grafismo próprio, pronto, está estabelecida em legislação específica e no artigo 24 do regulamento também se fala sobre a marcação CE. Relativamente aos procedimentos de avaliação de conformidade, eu não vou entrar aqui muito em pormenor, aqui também a legislação trouxe alterações, antigamente falava-se no anexo 4, agora essa lista das máquinas consideradas mais perigosas passaram para o anexo 1, e só posso mostrar aqui, e foram divididas em duas partes, parte A e parte B. Eu vou mostrar aqui a parte A, portanto, isto são as listas, uma lista de máquinas que são as consideradas mais perigosas, e reparem, temos ali no ponto 6, e isso não estava na antiga legislação, de alguma forma refletida a inteligência artificial, no ponto 5 e no ponto 6, eu diria. Portanto, para este grupo de máquinas, e apenas para este grupo de máquinas, é obrigatória a intervenção de um organismo notificado. Portanto, se vocês forem fabricantes, mas eu não conheço em Portugal fabricantes deste tipo de equipamento, plataformas elevatórias para veículos talvez, mas se os fabricantes deste tipo de equipamentos têm que passar obrigatoriamente por um organismo notificado, realizando um exame tipo, mais complementado com um procedimento de avaliação de conformidade com o tipo baseado no controle interno da produção. Portanto, isto são módulos de avaliação de conformidade, não vamos entrar aqui muito em pormenor nisto, ou conformidade com o tipo baseado na garantia da qualidade total ou baseado na verificação por unidade. Se a máquina do fabricante estiver enumerada na parte B do anexo 1, já agora também posso abrir, portanto estão aqui algumas máquinas, as prensas, não sei se haverá aqui algum fabricante de prensas, em Portugal há, mas no caso de vocês tiverem necessidade de comprar uma prensa, portanto devem garantir que na declaração CE de conformidade venha referência, portanto, a estes tópicos que estão aqui expostos, indicar qual o procedimento de avaliação de conformidade que o fabricante seguiu. Se a máquina então for uma destas, ou haja fabricantes aqui destas máquinas, ou de vocês comprarem uma máquina para trabalhar madeira, caixas de recolha de lixos domésticos, temos ali uma, o 14, que é aparelhos de elevação de pessoas ou de pessoas e mercadorias que impliquem um risco, um perigo de queda vertical superior a 3 metros, portanto, as plataformas elevatórias para pessoas. Portanto, caso vocês comprem uma dessas máquinas, vocês garantam que na declaração CE de conformidade, ou o fabricante cumpre com normas harmonizadas e então pode ser o controle interno da produção, ou então tem que passar obrigatoriamente por um organismo notificado e deve fazer referência a um destes procedimentos de avaliação de conformidade. Por último, para a grande maioria das, ou todas as outras máquinas que não estão descritas ou identificadas no anexo 1, o processo é de autocertificação, portanto, é por isso que eu estava a dizer, eu se amanhã decidir fabricar uma máquina, ok, fabrico máquina e não dou satisfações a ninguém. Saber fazer as coisas bem feito, ótimo, obviamente que legalmente tem que saber fazer as coisas bem feito, tem que implementar corretamente a diretiva, mas o que é facto é que se continua a verificar e nós temos muitas vezes contacto com esse tipo de realidades, máquinas que têm marcação CE, mas que é só mesmo a marcação CE, de facto não cumprem com os requisitos de segurança. Último, e mesmo para terminar, já estou a falar acho que há cerca de 20 minutos, já estou mesmo no meu tempo, eu só queria deixar aqui este triângulo que eu acho que faz todo sentido quando estamos a implementar a segurança de máquinas, é que nós, as máquinas são feitas para fabricar. Se é para fazer solas, é para fazer solas. E não é por ter segurança que vai deixar de fazer solas. Portanto, tem que haver aqui um compromisso entre o funcionamento da máquina, a legalidade, ou seja, eu tenho que garantir que a máquina funcione, mas que funcione com segurança e deve ser economicamente viável. Porque, obviamente, se eu quiser pôr segurança, eu posso pôr segurança à vontade, mas depois o preço da máquina dispara, não é? Quer dizer, portanto, estar aqui este compromisso, funcionar,
dentro das normas, cumprindo com os requisitos de segurança e economicamente viável, nem sempre é fácil. Não é fácil, quer para os fabricantes, quer mesmo naquilo que se irá falar a seguir, para os utilizadores de equipamentos, não é? Porque tendo um equipamento antigo, recondicional, de forma a que eu consiga mantê-lo à disposição dos trabalhadores com segurança, sem gastar muito dinheiro, pode não ser fácil. Portanto, era isto. Eu estou disponível para clarificar dúvidas, há muito aqui para dizer. Pronto, passo então, vou deixar de partilhar, agradeço, e passava então à colega Joana Catarino para continuar então. Obrigada. Obrigado, Filipa. Deu-nos aqui uma perspectiva que muitas vezes nós não pensamos. Acho que aqui um dos pontos até mais interessantes no âmbito da agenda FAIST é aqui a inclusão da parte da robótica e da inteligência artificial, maioritariamente da robótica, uma vez que nós vamos ter aqui vários equipamentos e várias soluções que incluem a robótica colaborativa, e é interessante também ter esta atualização. Fazer só aqui um parênteses para quem nos está a assistir, de que podem ir colocando questões tanto no chat como no separador de perguntas e respostas, e depois no fim, depois de todas as intervenções, nós vamos criar aqui uma discussão e estão livres para participar à vontade. Passamos agora à Joana Catarina aqui do CTCP e à experiência que vai nos partilhar. Olá, boa tarde a todos, também obrigada aqui pelo convite. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação, que vai realmente versar mais sobre as questões ligadas à diretiva que a Filipa também já indicou, da Diretiva de Equipamentos de Trabalho. É só se isto... Pronto. Não tanto na perspectiva do fabricante, não é? Mas como foi indicado, na perspectiva do empregador, não é? E perceber de onde é que isto vem, estas obrigações, de onde é que vêm, não é? Precisamente, nós podemos todos começar a fabricar máquinas, já percebemos que sim, e nós temos muitos exemplos de máquinas que às vezes são aqueles senhores mais engenhocas, não é? Que inventam ali um bocado dentro da sua fábrica, porque têm uma funcionalidade que precisam que ela apareça e que surja rapidamente, e fazem uma alteração que vemos agora no novo regulamento, vai ser considerada oficialmente uma alteração substancial. Portanto, e temos que ter bastante cuidado com essas alterações e essas manobras de adaptação. Portanto, isto queria só voltar até um bocadinho à base das questões da segurança no trabalho, lembrando que alguns conceitos-chave, quer para o ponto de vista do fabricante, não é? Para ficar com este conteúdo mais completo, quer do ponto de vista também do empregador, ou que poderá dizer qualquer setor, como é óbvio, mas vamos assumir que temos aqui alguns fabricantes de calçado, fabricantes de componentes, de solas, em que a máquina, não é? A máquina e qualquer equipamento de trabalho é essencial para que o produto saia com qualidade e bem feito. Portanto, nessas bases da segurança, lembrando o conceito de perigo, não é? Que é a fonte ou situação ou o ato, pode também ser o nosso comportamento, com potencial para o dano em termos de lesão ou afetação da saúde, ou ambas. Portanto, este perigo, muito provavelmente, é quase impossível, não é? Não vou dizer impossível, mas é muito difícil de o eliminarmos, porque nós queremos que a função exista, não é? Portanto, se eu tenho uma escada, é porque eu preciso de subir e trabalhar em altura. Se eu tenho uma faca, é porque eu preciso da sua capacidade ou do seu potencial de corte. Portanto, eu não quero perder este potencial, senão também perco a função, e aquele triângulo que a Filipa indicou muito bem, a funcionalidade é essencial. Mas terá que ser feita de forma a que eu não corra tantos riscos, não é? Tenho que garantir que essa propriedade, essa capacidade de um componente de trabalho, de uma máquina, de um equipamento, de uma escada, de um equipamento elétrico, que tenho que garantir que essa capacidade não vai fazer lesão, não vai desencadear a lesão, não é? Claro que em contexto de trabalho. Portanto, isso é o que nós trabalhamos no âmbito da segurança de equipamentos, na segurança no geral, que é tratar esta combinação da probabilidade, frequência dessa ocorrência, não é? Desse acontecimento que é a lesão, ou essa frequência da exposição a essa potencial de lesão, não é? Com a gravidade, porque nós podemos ter acidentes que só acontecem uma vez e depois vão parar àqueles números que foram apresentados há pouco, que são acidentes mortais, não é? E a probabilidade era baixa, mas a gravidade é muito elevada. E no fundo o que nós trabalhamos na segurança é chegar ao risco aceitável, porque queremos trabalhar, queremos conseguir, quem faz calçado, não é? Sabemos, por exemplo, as máquinas de
de materialosos. Aquilo é um trabalho manual muito específico, em que há uma proximidade gigante entre o ponto de operação e a zona perigosa, não é? Porque as mãos têm que estar muito encostadas à zona onde há a punção. Portanto, o que vamos trabalhar é sempre chegar ao risco aceitável, é chegar àquele equilíbrio daquele triângulo. Portanto, por aqui, nós o que queremos que o nosso crocodilo continue a ser um crocodilo, só não queremos é que ele não nos morda ou que se diminua muito a probabilidade de ficarmos aqui sem um bocadinho de carne. Portanto, há várias, isto para fazer este enquadramento, não é? Eu sou um empregador, eu tenho o meu equipamento de trabalho, que são máquinas, mas não só, não é? Uma escada é um equipamento de trabalho e não é uma máquina. Não há a mobilidade que a faz ficar classificada como máquina. Não há o movimento, não é? Mas todo esse equipamento de trabalho que é posto à disposição do trabalhador e que é necessário para que esse trabalho seja bem executado, está previsto no Regime Geral da Segurança, que atualmente está na Lei 3 de 2014, é que toda a prevenção, toda a pessoa singular ou coletiva que fabrica tem que garantir que há segurança. Portanto, isto é na lei que se aplica ao empregador, não é? Portanto, também aqui indicado que quando coloca à disposição um equipamento de trabalho, ele tem que garantir que tem o controle necessário, que a construção foi bem feita, que não apresenta riscos. Portanto, a Lei Geral da Segurança no Trabalho dá-nos esta informação e esta obrigação de que é preciso garantir a segurança. A documentação, instruções na língua de utilização, neste caso estaremos em português, quanto à montagem, utilização, à conservação e à reparação. Portanto, não há falta de legislação e de enquadramento legal para que o equipamento de trabalho tenha que ser colocado com segurança. Portanto, ainda dentro desta lei, já vamos no terceiro ponto, que toda a pessoa que proceda à montagem, colocação, adaptação, tem que assegurar que esses equipamentos não apresentam riscos para a segurança e saúde das pessoas. Portanto, não falta aqui enquadramento legal. Portanto, seguindo também as orientações da Organização Mundial do Trabalho, internacional, portanto, devemos sempre que possível eliminar o risco, não sendo possível, não sendo muito, muito difícil, devemos tentar envolver esse risco. Se não for possível atuar sobre o risco, vamos ter que atuar sobre o trabalhador, não é? E teremos que ou afastar ou proteger o trabalhador. Portanto, vamos seguir estes princípios gerais de prevenção na utilização do equipamento de trabalho. Partindo do princípio que o equipamento veio fabricado de acordo com a Diretiva Máquinas, que aqui ainda está em vigor, portanto, equipamento desde 95 já é muito antigo, não é? Embora no nosso setor ainda encontramos máquinas muito robustas e muito funcionais e eficazes no seu desempenho, com algumas datas anteriores aqui a 95. Mas, de uma maneira geral, já não há grande justificação para que se encontre equipamento de trabalho máquina que não tenha a marcação CE. Mas ainda se vê muitos desse tipo de equipamentos. A partir do momento que entrou na minha empresa, vou colocá-la à disposição dos trabalhadores para que consigam produzir solas, o que for, sapatos, etc., calçado. Portanto, vamos ter que aplicar esta diretiva de equipamentos de trabalho. A diretiva é de 2009, no entanto, em Portugal o decreto-lei que prevalece é o 50/2005, é que é anterior à diretiva, que ele contempla todas as obrigações que foram depois atualizadas na diretiva. Portanto, é o decreto-lei que está em vigor, já desde esta altura, já tem bastantes anos, e que define dois grandes capítulos. Os requisitos mínimos gerais de segurança, aplicáveis à utilização dos equipamentos de trabalho de uma forma genérica, e depois tem vários capítulos, várias secções dedicadas aos requisitos aplicáveis à utilização dos equipamentos de trabalho móveis e equipamentos de elevação de cargas. E sobre estes não vamos aqui abordar muito estes requisitos, mas trata-se de segurança relacionada com empilhadores, com andaimes, com a utilização de escadas, trabalho em altura, que tem requisitos muito específicos e mais exigentes para garantir a sua segurança. Portanto, o que vamos abordar são mais aqui estes requisitos mínimos, não é? Ou seja, tenho uma empresa, comprei uma máquina com marcação CE, até feita na União Europeia, e tal como a Filipa disse, o que é que se verifica? Que muitas vezes, mesmo tendo todo o processo técnico, tudo aprovado, certificado, com a documentação, que estes requisitos mínimos não se garantem. Portanto, qualquer coisa que falhou no processo de fabrico, que pode acontecer pelo próprio fabrico não ter sido assim tão rigoroso,
ou também porque entrou na fábrica, foi instalado e foi logo ali feito algum desmantelamento de componentes de segurança, de proteções, portanto já houve aqui uma adulteração do que era o previsto pelo fabricante, portanto, estes requisitos deixam de estar assegurados. Portanto, e estes requisitos são Acho que perdemos aqui a Joana. Mas vamos aqui só esperar um Acho bocadinho que para sim. ela voltar. Deixa eu dar aqui um momentozinho para ela voltar a entrar. Ora, peço desculpa. Vou continuar. Desliguei aqui a chamada sem querer. Primeiro desapareceu-me aqui a cara do Pedro e depois desapareci eu. Aqui continuar. Portanto, vamos ver então que requisitos mínimos são estes aplicados na generalidade do equipamento de trabalho que está em todas as empresas que têm um processo de fabrico, não é? Quer quem faz máquinas, quer quem faz produtos para o consumidor. Portanto, um equipamento de trabalho é qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou instalação utilizado no trabalho. Isto inclui, para além das máquinas, outro tipo de ferramentas e acessórios, prensas também, máquinas de injeção, portanto, tudo o que está a máquina é um equipamento de trabalho, sem dúvida, está a ser usado para trabalho. Depois outro tipo de componentes de trabalho que são mais de apoio, mas que são essenciais para que o trabalho seja bem executado. Portanto, este decreto-lei, o 52.005, barra Diretiva Equipamentos de Trabalho, apresenta bem estas definições. As etapas em que nós consideramos que há a utilização do equipamento de trabalho também incluem transportes, manutenções, a conservação, portanto, não falamos só da utilização propriamente dita, não é? No dia a dia, no horário normal de trabalho, há todo outro conjunto de momentos em que também tem que ser garantida a segurança na sua utilização, nomeadamente na manutenção. Não no caso do setor de calçado, mas há setores em que as fases de manutenção têm que ser devidamente planeadas para que não haja acidentes. Muitos destes acidentes mais graves ocorrem nestes momentos. Portanto, o que é que diz também esta Diretiva de Equipamentos de Trabalho? Que estes requisitos mínimos têm que ser verificados. Portanto, eu comprei o equipamento, vou pô-lo aqui na minha linha de montagem, vai começar a trabalhar amanhã, portanto, eu instalei, devo fazer uma verificação, esse exame detalhado feito por uma pessoa competente para que haja uma conclusão fiável no que respeita à segurança desse equipamento de trabalho. Portanto, essa verificação pode ser a inicial, quando o equipamento é instalado, pode ser periódica e extraordinária. A inicial é precisamente quando ele é acabado de instalar, não é? Ficou instalado de acordo com as indicações também do fabricante. A verificação periódica, vamos também ver que periodicidade será esta, e a verificação de extraordinária será quando há, por exemplo, um acidente de trabalho e a máquina vai retomar a sua utilização, quando há aqui algum problema um bocadinho fora da utilização normal. Portanto, a verificação periódica parte do princípio em que não houve grandes alterações à maneira como o equipamento foi instalado ou está a ser utilizado, mas há aqui uns mínimos de periodicidade. Quem é que pode verificar? Quem é que é esta pessoa competente que faz a verificação? Diz o decreto-lei, a diretiva, que tem que garantir que é feito por alguém que, em particular, ou numa entidade coletiva, que trabalhe, que tenha conhecimentos teóricos e práticos e experiência no tipo de equipamento a verificar, e que esses conhecimentos têm que ser suficientes, não é, adequados à detecção de defeitos e à avaliação da sua importância em relação à segurança na utilização do equipamento de trabalho. Neste caso, o centro, o CATIM, é uma entidade altamente reconhecida neste tipo de verificação. O Centro Tecnológico também faz este tipo de verificação, sempre considerando que há aqui uma parceria, não é? Com o lado do conhecimento mais teórico do que são as condições de segurança, do que são os requisitos de segurança, mas também sempre aliado à experiência de quem trabalha com o equipamento ou de quem faz a manutenção do equipamento
e temos muito por prática fazer formações, muitas vezes com os responsáveis da manutenção, para que haja este conhecimento, esta transferência deste conhecimento teórico mais ligado à segurança, que normalmente falha um bocadinho mais nas empresas, mas tem todo o conhecimento prático sobre como é que o equipamento funciona. Portanto, fazemos este tipo de verificação, assumindo esta função da pessoa competente, mas sempre que for possível e interessante, transferindo esse conhecimento para que a empresa depois autonomamente consiga avaliar. Dessas verificações tem que ficar arquivado um relatório, chamado relatório da verificação, a checklist de verificação, e diz o decreto-lei que a verificação deve ser, o relatório dessa verificação deve estar disponível nos 2 anos anteriores a uma possível inspeção. Portanto, pressupõe-se que esta periodicidade deve, sem ser por causa de alguma anomalia ou sem ser um equipamento novo, deve ser revista de 2 em 2 anos. E porquê é que é preciso fazer a verificação se a máquina já tem a marcação CE? Se eu acabei de a comprar, porque é que faz sentido tornar a fazer uma verificação? Não é? Está tudo em condições, está tudo legal, porque realmente a forma como a máquina é instalada, por vezes não vai ao encontro do que foi imaginado pelo fabricante. Não é? O próprio piso, o tipo de solo onde a máquina vai ser instalada, se é preciso fazer ali uns ajustes de altura que já não vão ficar, não vão garantir a segurança e a estabilidade, é o que nós vamos ver aqui, que requisitos é que podem ficar comprometidos pelo facto de instalar a máquina sem ser de acordo com o fabricante. E estes requisitos são do artigo 11 até ao artigo número 22 e vão desde os sistemas de comando, mais comumente chamados de interruptores, não é, de arranque, às funções do próprio arranque do equipamento, a paragem, estabilidade e por aí fora. Vamos só ver aqui alguns exemplos do que é que estamos a falar. Portanto, isto não está a transcrever todo o decreto-lei, são só assim os mais destacados. Nos casos dos sistemas de comando, ou seja, os dispositivos que me permitem ligar o equipamento, ativar a sua energia, fazer com que ele entre em funcionamento e também com que ele seja parado, são tudo considerados sistemas de comando. Eles têm que estar visíveis, identificados e com marcação. A marcação pode ser uma questão de cores, pode ser uma uniformização de acordo com normas, mas tem que ser muito perceptível qual é a função daquele sistema de comando. E aqui encontramos algumas falhas ao nível aqui desta marcação. Ou porque o botão era verde e de repente já não tenho mais nenhum verde e vou pôr um vermelho, não é? Em termos de harmonização de cores já dá uma ordem errada, não é? Dá uma indução de erro na ordem que é dada e o trabalhador pode achar que está a ligar o equipamento e afinal está a desligar ou vice-versa. A própria localização também tem que garantir que não é dentro das zonas perigosas, isto geralmente está mais ou menos assegurado, mas também tem que garantir que ele não é acionado acidentalmente. E no caso dos pedais, encontramos algumas situações em que o pedal está muito exposto a um toque acidental, facilmente aciona ali um movimento perigoso e isso é de evitar. O próprio arranque do equipamento, eu vou só dar destaque assim, a alguns que são mais críticos nas experiências que nós temos encontrado. Tem que haver mesmo uma ação voluntária para que o equipamento seja posto em funcionamento, não é? Isto vai ligar aqui com um requisito mais à frente, mas que após uma paragem tem que haver sempre uma ordem do trabalhador, de alguém que vai conscientemente ligar o equipamento. Isto também é uma falha que se costuma encontrar, acontece muito nas máquinas de lixar, máquinas de cardar, máquinas mais antigas, que não têm aqui este sistema de sistemas de comando, em que a máquina, o que é que acontece? A máquina liga, não é? Nós rodamos o botão, a máquina fica com a energia elétrica ativa, se há uma falha de luz e se ninguém foi desligar o equipamento, a máquina assim que a luz for, que a energia elétrica voltar, a máquina entra logo em funcionamento, com movimentos de rotação em alta velocidade, não é? Portanto, o acidente fica muito mais premente. Portanto, tem que haver um arranque voluntário, tem que ser mesmo necessário que a pessoa queira ligar e colocar a máquina em movimento. A mesma lógica para a paragem. Tem que haver uma possibilidade de eu parar o equipamento em condições de segurança. Sendo não necessariamente um botão de emergência, não é? Há máquinas que não têm um botão de emergência, mas têm um botão que me permite parar em condições de segurança. Claro que há equipamentos em que se não há um botão de emergência, porque se ficou um braço preso ou se ficou
um membro preso, eu não tenho muito tempo de estar ali a planear a ordem que eu vou dar. Tem que ser de uma forma muito rápida e que permita que a outra parte do corpo que não ficou presa, não é? Nomeadamente a zona do joelho, que consiga acionar a paragem em segurança, portanto, a paragem de emergência. Tem que parar todo ou parte do equipamento. Agora a questão dos robôs, muitas vezes não precisamos de parar todo o equipamento, só a parte que está a acionar o perigo, mas a ordem de paragem deve ter prioridade sobre as ordens de arranque. E isto é uma falha também que se encontra em algumas máquinas, em que já foi acionado o botão de emergência, mas devido às fontes de energia ainda permanecerem ativas, conseguimos ainda acionar outro tipo de movimentos. Portanto, isto são algumas das não conformidades que nós encontramos. Não é? A alimentação dessa energia não é completamente interrompida. Portanto, acontece muito de equipamentos que têm energia elétrica e de energia pneumática, em que elas não estão independentes, não é? Ou melhor, estão independentes e o equipamento não para, na realidade. A estabilidade e ruptura também tem que ser garantida. Portanto, aqui, no caso do setor do calçado, não se costuma encontrar grandes não conformidades com isto, mas o que não faltam são aqueles vídeos na internet engraçados sobre a falta de estabilidade, não é? E à nossa maneira portuguesa, nós gostamos muito de inventar. Portanto, há assim uns exemplos caricatos sobre a falta de estabilidade. O grande risco ligado a máquinas em que há movimentos rápidos são os riscos do contacto mecânico, os riscos mecânicos. Para isso, o equipamento tem que garantir que é impedido ou é muito dificultado ou é interrompido o movimento das partes perigosas quando há um acesso e um contacto com essas partes perigosas. Portanto, estes requisitos são todos os que vêm já da Diretiva Máquinas, não é? Não estamos aqui a acrescentar requisitos. Só temos é que garantir que na utilização eles se continuam a manter e a ser cumpridos, porque também encontramos muitos exemplos de barreiras que são retiradas, proteções que são retiradas, porque atrapalha, porque não se consegue ver, porque trabalha-se mais devagar, pronto, e aqui também há algumas não conformidades que se conseguem identificar neste ponto. Portanto, as barreiras são fixas, móveis ou ajustáveis, mas são para manter no equipamento. Tem que haver uma desmontagem voluntária pela parte da manutenção e nunca pela parte do operador que a consegue desmontar. Esta forma de evitar riscos de contacto mecânico também pode ser através da instalação de dispositivos, não necessariamente barreiras, sensores, os comandos bimanuais, como acontecem nos balancés, não é? De uma maneira geral, os balancés, mesmo sendo antigos e robustos, que são bastante, não é? Eles garantem esta proteção ao trabalhador, portanto, garantem que ele tem as duas mãos no comando e não vai colocar a mão no balancé. Portanto, é outra forma de garantir a segurança neste aspecto. A iluminação e temperatura, pronto, aqui não haverá assim muitas falhas, não há grandes inconformidades. A questão dos dispositivos de alerta, não, na maior parte do equipamento do setor não temos muito isso, mas é muito óbvio no caso de alguns transportadores e dos empilhadores. A manutenção também tem que ser garantida que é feita em segurança e que é possível parar o equipamento para fazer a manutenção. Portanto, isto também às vezes, nossa maneira de facilitar, para não perder aqui uns minutos a desligar a máquina e depois a reativá-la, depois o acidente acontece, não é? Portanto, sendo que há casos em que obriga mesmo a uma intervenção de o que se chama o logout-tagout para garantir que o mecânico é que tem a chave e ninguém vai ligar a máquina enquanto ele está lá a fazer a manutenção. Portanto, e há acidentes graves neste tipo de casos. Tem também que garantir, o equipamento tem que garantir que protege o trabalhador contra riscos de contacto direto ou indireto. De uma forma geral, também não há assim umas falhas maior neste aspecto, portanto, não temos encontrado. O problema maior tem mais a ver com esta questão da energia, que não há este corte de energia, da energia pneumática principalmente, não é? Corta a elétrica, mas a pneumática mantém-se, portanto, de repente há ali mais movimentos perigosos que já quando o trabalhador deu ordem para a máquina parar, como a energia pneumática ainda se mantém ativa, não é possível desligá-la, não é? Ficar sem acionar. Portanto, e depois acontece que a reconexão não é segura, não é? E isto é um dos requisitos do decreto-lei, que em caso de reconexão, seja qual for a origem desta reconexão, ela tem que ser segura, não é? Portanto, são os casos das lixadeiras,
em que ainda se encontram muitos equipamentos assim com os dispositivos e os sistemas de comando, como esta imagem de cima, que não obrigam ao tal rearm da máquina. Não há ação voluntária para que a máquina entre em funcionamento. Isto acho que é a não conformidade mais comum. Pronto. Por último, temos o requisito ligado à sinalização. Faz parte das obrigações do empregador informar sobre os riscos residuais, aquele risco que não se conseguiu mesmo eliminar de todo, a que o trabalhador ainda fica exposto. Não é? Portanto, uma máquina ou perde a funcionalidade e realmente não vai magoar ninguém, ou então temos sempre um risco residual, que se pretende que seja um risco aceitável, de haver alguma lesão. Portanto, essa possibilidade tem que ser sinalizada para o trabalhador. Portanto, isto também aparece assim, embora seja aquela não conformidade mais fácil de resolver, não é por aí. E estes são assim, os requisitos que mais os genéricos, não é? Não falamos de requisitos aplicados ao equipamento móvel, mas que qualquer empregador deve garantir na sua empresa. Ora, estou disponível para as questões daqui a pouquinho, não é? Obrigado, Joana. Aí Aqui peço também desculpa o aqui pela contributo interrupção a meio, que eu não sei o que é que acontece, não faz mal. E agora ia passar a voz ao Vítor, da Tropimática, dar um bocadinho a experiência dele do lado de quem constrói o equipamento, mais na diretiva máquinas, que eu já aprendi alguma coisa hoje, mas que também, para o fazer, também é utilizador de equipamentos e, portanto, um bocadinho dos dois lados até. Ora, muito boa tarde a todos. Pronto, eu sou aqui o diretor técnico da Tropimática, nós aqui construímos equipamentos industriais. E portanto estamos aqui naquela primeira fase daquilo que falámos aqui hoje, e que a Filipa também falou, que é a parte do produtor, do construtor da máquina. E pronto, tanto a Filipa como a Joana fizeram aqui duas excelentes apresentações sobre estes conceitos que estão aqui por trás disto, tanto a nível da diretiva máquina como da diretiva equipamentos de trabalho. Eu tenho vivido já nesta vida há uns anos e tenho vivido todos estes conceitos no terreno, em chão de fábrica, não é? Eu começo por dizer duas coisas importantes. A primeira é que este tema da segurança de máquinas é um tema muito caro aqui para a Tropimática. Nós levamos isto a sério porque a segurança das pessoas é muito importante e estarmos a criar equipamentos que possam magoar ou causar danos às pessoas, portanto, é um assunto grave. Também verifico, quando ando pelo terreno e quando ando como visito chão de fábrica e quando analiso, eu verifico que normalmente estas falhas de segurança, estas falhas de equipamentos que existem em todo lado, em muito lado, que é frequente encontrar, isto normalmente só se torna relevante quando acontece alguma coisa, quando há um acidente e quando, eu costumo dizer, quando principalmente as seguradoras que entram em ação e começam a arranjar, a tentar procurar argumentos para não assumir responsabilidades. Então aí sim a coisa é grave, assim complica-se. Pronto. Como disse, eu no meu dia-a-dia e no meu trabalho eu passo por tudo isto que a Filipa e a Joana têm dito aqui ao longo do tempo. Como construtor de máquinas, eu e a minha empresa tinha aqui um conjunto de responsabilidades, que a Filipa falou muito bem, estão todas abrangidas na diretiva máquinas, não é? Porque nós aqui na nossa empresa, sempre que começamos a construir uma máquina, começamos logo por elaborar um dossiê técnico de fabrico, e um dos primeiros documentos que nós colocamos nesse dossiê técnico de fabrico é a avaliação de riscos. Portanto, nós olhamos para a nossa máquina, olhamos para aquilo que queremos construir, que vamos construir, e quantificamos ou tentamos quantificar todos os riscos que entendemos poder acontecer naquela máquina e colocamos isso no mapa que chamamos de avaliação de riscos. E depois, para cada um desses riscos que nós identificamos, nós vamos procurar um conjunto de recursos que minimizem esses riscos. Ou alterando a concepção da máquina, ou instalando equipamentos adicionais para proteger a máquina, desde equipamentos passivos, grades, tampas de proteção, todo esse tipo de coisas, até equipamentos ativos, eletrónicos, barreiras fotoelétricas, radares de segurança, todos esse tipo de equipamentos.
E depois, finalmente, muitas vezes, ainda ficam os chamados riscos residuais. Por muito que nós tentemos proteger a máquina, existem coisas que não conseguem ser protegidas e que ainda podem causar um dano ao utilizador da máquina que está ali à volta. E para esses casos, nós definimos EPIs, recomendamos EPIs e nos nossos manuais de segurança identificamos o conjunto de EPIs que aquelas pessoas que estão ali à volta da máquina têm que usar. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito, um dos EPIs que acontece muito, tem a ver com o ruído. Por exemplo, quando nós produzimos uma máquina e quando essa máquina produz uma quantidade de ruído acima dos 80 decibéis, por exemplo, e nós, com todas as proteções que instalamos na máquina, não conseguimos baixar esse nível de ruído para baixo de uma barreira segura, então nós identificamos no nosso manual de segurança que quem estiver ali na proximidade daquela máquina tem que usar protetores auditivos. Pronto. Isso tem logo a ver com todos os cuidados e com todas as proteções que nós temos quando construímos as nossas máquinas. No final, quando a máquina está produzida e quando a máquina vai para o cliente, nós costumamos fazer três coisas distintas. Por um lado, emitimos uma declaração de conformidade, que é um documento formal que atesta que a nossa empresa cumpriu com todas as regras de construção de máquina, portanto, que vai assinado normalmente pelo representante da empresa e pelo responsável pelo projeto da máquina. Isso é um documento que é entregue ao cliente. A segunda coisa que nós fazemos é fixar na máquina aquela etiquetazinha de marcação CE, com aquele símbolozinho a dizer CE, muito bem. E depois também costumamos entregar ao cliente um manual, que nós chamamos de manual de segurança. Esse manual descreve, de uma forma o mais clara possível, quais são os riscos que aquela máquina tem, quais são os equipamentos que nós instalamos naquela máquina para minimizar esses riscos, e quais são os riscos residuais que devem ser acautelados por equipamentos de proteção individual, por EPIs. Esse documento é entregue ao cliente, o cliente assina o documento, compreende o documento, e a partir daí a responsabilidade da utilização daquela máquina passa do fabricante para o cliente. Aí, nessa parte, iniciam-se as responsabilidades do cliente. A primeira responsabilidade do cliente é compreender todos estes riscos que esta máquina tem e todos estes componentes de segurança que esta máquina tem para minimizar aqueles riscos. É muito importante que o cliente compreenda isto, porque se não compreender isto não vai conseguir fazer uma utilização adequada da máquina. Esta é logo a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade que o cliente, que o utilizador da máquina tem, é de perceber se esta máquina vai ser usada de forma isolada ou se vai ser integrada numa linha de produção, por exemplo. Porque se um fabricante produz uma máquina e coloca uma certificação CE para aquela máquina, uma célula, um robô, uma coisa deste género, e depois o cliente final pega naquele equipamento e integra aquilo, por exemplo, numa linha de produção, então a linha de produção tem que ter uma certificação adicional. A certificação original da máquina, que foi construída para ser utilizada de forma isolada, não é válida para a utilização da máquina se ela for integrada numa linha de produção. Tem que haver uma nova certificação da linha. Portanto, esse é um cuidado que o cliente tem que ter. Depois, o outro cuidado que o cliente tem que ter, que foi referido pelo Filipe, é o de não alterar a máquina. Porque se o fabricante da máquina constrói um determinado equipamento e dimensiona aquele equipamento e todas aquelas seguranças para a máquina que construiu, se posteriormente o cliente, depois de receber esta máquina, produz alterações à máquina, faz alterações à máquina, aquela certificação inicial emitida pelo fabricante deixa de ser válida. E eu aqui frisava um pouco mais, porque a Filipa referiu isto, e eu frisava aqui um pouco mais. Eu diria que um dos componentes do dossiê técnico de fabrico, um dos componentes do processo de certificação da máquina é a avaliação de riscos. Ou seja, se o cliente altera a máquina, ele tem necessariamente que fazer uma nova avaliação de riscos. Portanto, se ele tem necessariamente que fazer uma nova avaliação de riscos, ele tem necessariamente que fazer uma nova certificação. Isto é uma questão muito importante e é uma questão que eu vejo com muita frequência em gestão de fábrica acontecer. É o cliente chega, recebe uma máquina de um fornecedor e depois, porque aquela porta não tem nem dá muito jeito ali ou porque aquela janela não dá um bom acesso, e ela altera. Pronto, a partir do momento em que procede a essa alteração, tem que voltar a certificar a máquina, tem que voltar a fazer uma nova avaliação de riscos. E muitas vezes aquelas coisas
que parecem completamente inócuas para um fabricante, para um utilizador de uma máquina, para um industrial que comprou uma máquina, fazem toda a diferença. Por exemplo, chegar à beira de uma janela e mudar a janela de sítio, uma janela que até está protegida com umas barreiras ópticas, e o fabricante chega ali, pega naquela janela e move-a de sítio, isso pode alterar completamente o conceito de segurança da máquina, porque ele, ao mover a janela de sítio, pode alterar as distâncias que existem daquela janela aos elementos móveis, e portanto, se calhar aquela barreira, que é uma barreira com uma determinada característica e classe de proteção, deixa de ser válida, tem que ser usada uma barreira nova. Portanto, pequenas alterações à máquina, por vezes, são feitas com a percepção de que aquilo não tem nada a ver com segurança, e tem. Há muitas regras que estão aqui por trás disto e que têm que ser cumpridas. Ressalvo também uma coisa que tenho verificado muitas vezes, é que aquela ideia que existe, eu aqui há uns meses atrás, eu estava num cliente meu, e estava a falar com o dono da fábrica, e comentei com o dono da fábrica, tenho uma boa vontade com ele, e comentei com ele uma questão do género: olha que aquela máquina que o senhor tem ali, cuidado, que aquilo não está a cumprir com a diretiva máquinas, você tenha cuidado. E ele disse-me assim: Pedro Almeida, como é que um fabricante alemão me ia vender uma máquina que não cumprisse a lei? E eu disse-lhe: olha, aquilo que eu lhe digo é o seguinte: contacte entidades certificadas, existe o CATIM, existe o ISQ, existem outras entidades, contacte essas entidades e peça-lhes para avaliar isto. E sempre porque isso é uma questão importante. A outra questão importante é que o facto do fabricante ter colado lá uma placa a dizer CE e colocado lá uma marcação CE, isso não iliba o cliente final, o utilizador da máquina, porque ele, através da Diretiva de Equipamentos de Trabalho, aquela 50/2005, ele tem que periodicamente reavaliar a máquina, e portanto, mesmo que o fabricante tenha construído uma máquina errada, e mesmo que o fabricante tenha falhado, o utilizador final da máquina tem a obrigação de identificar isso através da Diretiva de Equipamentos de Trabalho e retificar. Portanto, isso é uma questão muito importante. No meu dia-a-dia, portanto, isso são aqueles detalhes importantes que eu refiro. No meu dia-a-dia, o que é que eu encontro muitas vezes, e o que é quais são as situações com que eu me confronto com muita frequência? A primeira questão, durante o processo de produção da máquina, há uma questão que eu me deparo, e que devo referir aqui, que é: nós falamos aqui na Diretiva Máquinas. A Diretiva Máquinas, na minha opinião muito pessoal, tem um pequeno problema: é extremamente ambígua. A Diretiva Máquinas diz que o fabricante deve construir uma máquina que, portanto, quando o fabricante constrói uma máquina, ele deve implementar todas as medidas de segurança que economicamente sejam viáveis para tornar a máquina segura. Eu pergunto: e o que é que são medidas economicamente viáveis? Para um fabricante pode ser investir 1 milhão de euros, para outro fabricante pode ser investir 1 euro. Portanto, o que é que significa economicamente viável? Esta ambiguidade às vezes gera aqui algumas questões. O que é que nós aqui na Trocomática fazemos para nos socorrermos disto? Recorremos às normas harmonizadas, porque as normas harmonizadas, essas, já são muito mais precisas, e dizem-nos: olha, o senhor coloca a barreira óptica a 532 milímetros do robô, pronto, ok, a gente coloca, está feito, e aí estamos salvaguardados, portanto, ok, isso é uma questão importante. A outra dificuldade, outro desafio que nós temos muitas vezes aqui, é um desafio económico. É que fazer máquinas seguras sai caro. E quando nós chegamos aqui na nossa empresa e começamos a instalar todos os equipamentos de segurança, e costumamos preparar as nossas máquinas para que elas cumpram perfeitamente com a legislação em vigor, nós muitas vezes estamos a competir com uma outra empresa que não cumpre nada disto e que entrega uma máquina às 3 pancadas. É evidente que a máquina deles é muito mais barata. Portanto, ou seja, isto é um desafio que nós temos e que é importante. Finalmente, um outro desafio que nós temos é alguma resistência, e eu digo isto de forma perfeitamente construtiva, do nosso cliente. Isto porquê? Porque equipamentos de segurança normalmente entram em conflito com funcionalidade. Uma máquina, quanto mais equipamento de segurança tem, menos prática tem,
que menos liberdades dá aos operadores. E, portanto, existe sempre aquela tentação de, opá, não ponha lá aqui esta grade de segurança que ocupa muito espaço em chão de fábrica, não ponha lá aqui este comando bimanual, porque o operador precisa de uma das mãos para fazer uma coisa qualquer enquanto está a operar aquele equipamento. Ou seja, são questões que também nos aparecem aqui com alguma frequência e que devemos ressalvar. Resumindo tudo aquilo que eu tenho dito até agora, portanto, há um conjunto de responsabilidades, já foi amplamente dito antes, um conjunto amplamente de responsabilidades por parte do fabricante, mas ressalvo, também existe um conjunto de responsabilidades por parte do utilizador da máquina. Portanto, é importante que o utilizador da máquina não se refugie naquela ideia de que a máquina foi comprada do fabricante, o fabricante colocou uma marcação C, portanto eu não tenho que fazer mais nada. Portanto, isso é uma questão importante. Acrescento aqui mais uma ou duas coisas que entendo serem relevantes e que encontro muitas vezes no meu dia-a-dia. São aqueles fabricantes, aqueles utilizadores finais, aqueles empresários que têm as suas empresas e que, por exemplo, vão ao estrangeiro. Quando eu digo ao estrangeiro, por exemplo, a países fora da Comunidade Económica Europeia, vêem lá uma máquina interessante, a um preço interessante, e trazem-nos a máquina para cá. Eu ressalto que sempre que isto acontece, a máquina, quando entrar na Comunidade Económica Europeia, quando entrar em Portugal, ela tem que ser certificada, e a responsabilidade por essa certificação é de quem a importa. Se a entidade que a importou foi o cliente final tem que certificar a máquina. Não é o fabricante estrangeiro, o fabricante asiático que a construiu, é o importador, é a pessoa que comprou a máquina. E muitas vezes, quase sempre, certificar a máquina não é um processo burocrático, não é uma questão administrativa. Certificar a máquina pode implicar alterar a máquina, pode implicar alterar peças na máquina, pode implicar alterar a própria concepção da máquina. Isso é muito importante. É importante que existe este conceito que eu aqui friso. Uma outra questão que eu também queria frisar, ela já foi falada antes várias vezes, mas eu frisava muitas vezes, é que muitos industriais, muitos empresários que têm as suas empresas, as suas fábricas, têm máquinas antigas nessas empresas e depois retrofitam essas máquinas. Portanto, pegam nas máquinas, alteram-nas, melhoram. Atenção que essas máquinas, sempre que são alteradas, sempre que são melhoradas, têm que ser certificadas e todo o processo de certificação tem que ser realizado. Isto é uma questão também muito, muito importante. Gostava de terminar esta minha apresentação falando aqui de um tema. Eu, na minha empresa, trabalho aqui na Tropimática, nós trabalhamos muito com tecnologia de ponta e trabalhamos muito com robótica industrial. E eu não posso deixar de referir neste webinar um tema que para mim é importante e que tem a ver com a chamada robótica colaborativa. Isto é um tema que está um bocadinho na moda. Há muita gente a instalar robôs colaborativos. E os robôs colaborativos são equipamentos muito interessantes porque aquilo não precisa de grades de proteção e ocupam pouco espaço e são fáceis de instalar e tudo isso. Eu queria ressalvar que quando pegamos num robô colaborativo e comparamos esse robô colaborativo e o tiramos da caixa e o colocamos no chão de fábrica para começar a trabalhar com ele é um robô colaborativo. A partir do momento em que nós pegamos numa ferramenta e colocamos essa ferramenta na garra do robô colaborativo, ele pode deixar de ser colaborativo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu compro um robô colaborativo e a seguir pego numa fresa mecânica e coloco-lhe nesse robô colaborativo, fixo-lhe uma fresa mecânica para cardar um sapato. Aquele sistema deixa imediatamente de ser colaborativo. E tem que ter grades, e tem que ter proteções, e tem que ter tudo isso. Portanto, aquilo que eu tenho encontrado isso com imensa frequência, é de clientes que me dizem, Vitor Almeida, eu quero aqui um robô colaborativo, por exemplo, num processo de cardalho em sapato, porque eu não quero ter aqui estas grades à volta. E eu explico-lhe, pronto, mas o senhor tem que ter estas grades à volta, porque o robô é colaborativo, mas o processo não é colaborativo. Aquela fresa que está ali a funcionar a 20.000 rotações por minuto,
Se soltar por qualquer motivo, aquilo é uma bala, aquilo mata uma pessoa. Portanto, aquele robô deixou de ser colaborativo no momento em que alguém colocou aquela fresa. Portanto, é muito importante este processo. Esta questão com os robôs colaborativos tem acontecido com imensa frequência. Aquela ideia de que eu compro um robô colaborativo, coloco-lhe uma tocha de soldadura e ponho a soldar à minha frente sem qualquer tipo de proteções e de grades e de tudo isto. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido, é preciso muito cuidado com isto, nomeadamente naquelas situações em que até o empresário e o cliente final compra aquele robô em palete, porque aquilo é um robô muito facilmente programável, que até compra aquele robô em palete e depois ele próprio, lá com a sua equipa de manutenção, põe aquele equipamento a funcionar e liga lá e faz o programa e isso tudo. Cuidado com este tipo de situações. Eu até agora acho que nunca encontrei, nas minhas visitas em chão de fábrica, eu acho que nunca encontrei um robô colaborativo a fazer um processo colaborativo. Normalmente encontro muitos robôs colaborativos, mas que não estão a fazer processos colaborativos. Esses robôs têm que estar protegidos com equipamento de segurança, com todo este processo de avaliação que temos aqui. Pronto, e com isto termino aqui a minha exposição. Eu não trouxe nenhuma apresentação, preferi optar por falar e dizer a experiência que tenho. E pronto, deixo algumas questões que surgem para mais tarde, estou à vossa disposição. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Obrigado, Vítor. Aqui não era preciso uma apresentação, aqui era realmente cada um a expor os seus pontos de vista e as suas experiências e foi realmente interessante. E até esta última parte foi bastante interessante no âmbito do que é o Feist. Foi algo que, apesar da robótica não estar aqui muito ligada àquilo, à minha parte mais técnica, mas nós em equipa temos vindo a trabalhar muito com robótica colaborativa e é algo que surge sempre, que é o robô é colaborativo até ao pulso, não é? Porque depois, dependendo da ferramenta que se lhe coloque lá, deixa rapidamente ser colaborativo e também muitos deles, daquilo que eu me tenha percebido, mesmo com ferramentas, mesmo com gripas que sejam colaborativos, tem que ser em determinadas funções, ou seja, ele é colaborativo até X milímetros por segundo, porque acima disso, ok, que ele impacta e para, mas pode magoar na mesma. E, portanto, é sempre esta questão da avaliação dos riscos que foi aqui falado e bem. Não tenho aqui, assim, perguntas nenhumas diretas do público, podem ir colocando, mas tenho aqui algumas que fui aqui apontando, outras delas que já responderam e, portanto, deixaram-me aqui um bocadinho sem perguntas para fazer. Mas uma questão que eu gostava de perceber aqui é, falou-se aqui um bocadinho dos custos, mas também o tempo. Quanto tempo é que demora? Ou seja, nós temos, primeiro, e enquadrando melhor, em que fase da construção do equipamento é que se começa esta parte da certificação e depois quanto tempo é que demora entre a fazer a avaliação de risco, se calhar algumas não pequenas conformidades a repensar e depois, no final, até à certificação, quanto tempo é que demora aqui? Se calhar para a Filipa, para o Vítor, não sei muito bem, se calhar aqui mais da parte da certificação. Eu posso só aqui duas situações. Portanto, quanto tempo demora? Ou primeiro, respondendo à primeira pergunta, o documento de apreciação de risco, a legislação, a legislação também acho que foca isso, mas mais a normalização, como disse o engenheiro Vítor Almeida, e muito bem. A normalização recomenda que a apreciação de risco seja feita logo na fase de projeto, portanto, é logo o primeiro documento que deve ser feito. Relativamente aos timings, da nossa parte, quando nós prestamos esse tipo de apoios, depende muito do cliente, porque se o cliente nos apresentar um dossiê completo, já tudo, com a apreciação de risco bem feita e toda a documentação relevante que é exigido pela legislação completa, o processo pode ser feito quase numa semana. O problema é que normalmente isso não acontece. Eu iria passar a palavra para o engenheiro Vítor Almeida, porque ele, em termos de tempo que demora, a realização deste documento de apreciação de risco deve ter melhores noções do que nós. Eu só queria acrescentar aqui um pequeno ponto que o engenheiro Vítor falou, que é relativamente ao facto da legislação ser ambígua. Eu não partilho muito dessa opinião e só queria explicar-lhe o meu porquê. Eu acho que ainda bem que a legislação é ambígua, porque a legislação é
de caráter obrigatório e é aplicável a todas as máquinas. E depois, a legislação a nível europeia está feita de forma a que nós temos as normas, que são documentos que são facultativos e que nos dão as tais orientações precisas. Cumprimos com uma norma harmonizada, isso dá-nos presunção de conformidade com os requisitos da diretiva. Ou seja, se nós tivéssemos tudo aquilo que está na norma, na legislação, limitava-nos o estado da arte. Ou seja, se eu quisesse inventar uma solução diferente que não tivesse contemplada na legislação, eu iria ficar limitada. Tinha que esperar que saísse nova legislação. Daí eu acho que até as coisas estão bem feitas. Ainda bem que a legislação é ambígua, ainda bem que temos as normas são documentos que são muito importantes, que nos ajudam de facto, como disse muito bem, aquela questão das distâncias e tudo o resto, não é? Temos as normas que nos ajudam a definir os requisitos que devemos implementar nas máquinas e também concordo consigo que é muito difícil chegar a esse triângulo e sei perfeitamente isso que nos está a dizer, tenho essa realidade bem presente, que é eu fabrico a minha máquina tem seguranças, custa X e eu tenho o meu vizinho do lado que fabrica a mesma máquina, faz a mesma coisa sem segurança e custa X menos metade de X. Não é? Portanto, isto é a realidade que nós temos e muitas vezes quem vai comprar só olha o valor que custa, não é? Enquanto as coisas correrem bem, está sempre tudo a andar. Portanto, deixava então a questão aqui em aberto relativamente ao tempo, porque eu acho que isso às tantas demora um bocadinho de tempo fazer uma boa apreciação de risco. Tem que ligar o microfone, muito bem. Não, ok, tudo bem, eu tenho a consciência de quando referi esta questão da ambiguidade, foi com o propósito de ser um bocadinho polémico também, ok, tudo bem. Não, mas tudo bem, eu penso que na altura referi que, pronto, um fabricante tem que cumprir com a diretiva máquinas, ele não é obrigado a seguir nenhuma norma. Agora, obviamente que as normas dão jeito, não é? Porque a partir do momento em que ele está a seguir aquela norma, não está a inventar a roda. Portanto, ok, eu estou de certa forma de acordo com o Filipe. A diretiva máquina já abre-nos um bocadinho o espaço com essa ambiguidade que eu referi. E depois, se quisermos ir um bocadinho ao detalhe, ok, recorremos, eu não sei se na altura, acho que referi isso inclusivamente, que referimos nas normas, então aí sim, e temos precisão e temos detalhe. Tudo bem, na boa, não é? Quanto aqui aos tempos que envolvem um processo destes, portanto, como nós aqui sempre começamos a construir uma máquina, aliás a Filipa referiu isto, quando começamos a construir uma máquina, a primeira coisa que fazemos é análise de risco. E isso é a primeira coisa que fazemos no início do projeto, logo. Porque isso vai condicionar nomeadamente a estrutura, a dimensão, a forma como vamos fazer tudo o resto ali para a frente. Portanto, o primeiro documento que fazemos é uma análise de risco. Depois de fazer a análise de riscos, nós vamos começar a quantificar os mecanismos que vamos implementar para mitigar estes tais riscos, ok, tudo bem. Isso é uma coisa que nós andamos aqui à volta de uma semana às voltas com isto para quantificar estas coisas todas. Depois disto feito, começámos a construir a máquina e à medida que vamos construindo a máquina, vamos recheando o dossiê técnico fabrico. Isto é um processo que corre mais ou menos em paralelo. E, portanto, eu diria que o tempo que isto nos tira não é assim muito significativo, porque isto está a correr em paralelo com a construção da própria máquina. Portanto, quanto muito podemos ter que dedicar algum tempo a analisar uma norma mais em concreto, para perceber ali um bocado mais uns detalhes, mas pronto, é por aí. E depois no final, quando a máquina finalmente está pronta, antes dela ir para o cliente, temos que fazer um conjunto de ensaios à máquina para complementar o dossiê técnico fabrico. Temos que fazer, por exemplo, um ensaio de ruído, temos que fazer um ensaio de continuidade de massas para verificar se todos os equipamentos da máquina estão ligados à terra. Temos que fazer uma série de ensaios que, esses sim, já demoram algum tempo e carecem de equipamento específico para serem feitos devidamente e tudo isso, não é? Pronto, isso é um processo que é feito. Esse processo é mais ágil quando a máquina que nós construímos é construída aqui, nas instalações da Tropimática, porque temos aqui as nossas condições para fazer isso. Esse processo complica-se um bocadinho mais quando trabalhamos com, por exemplo, linhas de produção completas que têm que ser montadas no cliente, ou seja, depois todos estes ensaios acabam por ter que ser feitos no próprio cliente, porque a máquina tem que ser construída lá, nós não conseguimos construí-la, que são uma linha de produção, muitas vezes até uma linha de produção que envolve outros parceiros, outras empresas a fornecer componentes diferentes. Depois, isso obviamente tem que ser feito no cliente, então demora um bocadinho mais de tempo. Agora,
respondendo diretamente ao Pedro, isto não há aqui uma métrica precisa para isto depende de cada caso um caso, como é evidente, mas exige, quando falamos em segurança máquina, estamos a falar obviamente em custos de mão de obra para fazer este processo bem feito, e estamos a falar em custos de equipamento. Os equipamentos de segurança são caros e são complexos e, portanto, isto aumenta significativamente o custo final do equipamento, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Pegando aqui também num outro tópico que o engenheiro Vítor falou aqui um bocadinho no final da intervenção já há pouco, e direcionando aqui um bocadinho mais para a Joana, que é a resistência do cliente. E já lá vão uns anos desde que eu comecei a trabalhar numa fábrica, num setor completamente diferente do calçado, e portanto isto é transversal, não é nada específico nosso, não é nada específico da metalomecânica, é para todos, que é quem compra a máquina até pode achar que aquilo realmente vai estar a ser usado em condições de segurança, mas eu devo dizer que em chão de fábrica, e comecei ainda ali quando eu tinha 16 ou 17 anos a ver os outros, e consigo dizer que há pessoas muito criativas para contornar seguranças. E aqui mais para a Joana, que era perceber se isto é um bocadinho também o que acontece aqui no nosso setor e com que regularidade, ou o que é que acontece mais? Sim, é verdade. Pronto, há aquela presunção, a máquina tem marcação CE, eu só instalo a máquina e não tenho que me preocupar. Há um bocadinho isso, mas já temos bastantes empresas que procedem a estas verificações, procedem à formação, que é muito importante, mas de facto há como é que é de dizer, as pessoas ganham um jeito, não é? Todos nós temos o nosso jeito de trabalhar, de pôr a cabeça, e as pessoas adaptam-se muito, não é? Muitas vezes o equipamento de trabalho até não é assim seguro, não se pode dizer que, mas está em posições ou em vias de circulação. Eu acho que o pior cenário que eu vi foi numa fábrica de solas, que fazia solas de madeira, tinha uma serra circular, assim à moda antiga, não é? E tinha completamente de costas, o chão cheio de pó da madeira, escorregadio. Disse, mas não se ponha nesta posição, não é tão a jeito de alguém se desequilibrar e dá um toque e ele nem se apercebe o que é que aconteceu, já encostou a mão na máquina. Por sua vez não era muito protegida, não é? Já tínhamos vários defeitos ali, mas alguma resistência. Os comandos bimanuais, por exemplo, se não forem, não é? Se não seguirem as normas, eles não cumprem a segurança, ou não garantem que a distância que a pessoa tem que manter as duas mãos afastadas, não é? As duas mãos no comando, não é garantida, não é? Às vezes já assim uns pequenos vídeos que se conseguem retirar porque as pessoas realmente ganham um jeito e nem se apercebem. Depois ao verem o vídeo, realmente eu faço isto, não é? E vai cotovelo, vai tudo. E aquilo é uma ginástica maravilhosa. Portanto, ajuda muito se o equipamento vier, de facto, com os componentes de segurança a cumprir as normas, sem dúvida alguma, não é? Porque depois ainda temos aquela criatividade de desmontar, de conseguir garantir que o equipamento não precisa daquilo, pronto, mas de uma maneira geral, principalmente quando nós damos formação aos responsáveis da manutenção, da mecânica, que percebem, não é? Que percebem realmente que a barreira não é para ficar encostada na parede lá num canto, é para ficar fixada e garantir que não se desmonta facilmente, que há determinadas barreiras de segurança também que têm, é tal coisa, se calhar já não vieram bem de fábrica, porque há muitas máquinas antigas, é verdade, que as distâncias, não é? Se calhar o equipamento, a barreira pode descer, para garantir que os dedos não passam. Mas preciso de pôr, mas a pele, por muito grossa que seja, as máquinas de igualizar, as máquinas não precisa dessa distância, dessa altura toda. Pronto, lá se consegue fazer ali um ajuste e corrige-se. Até acho que a resistência nem é o pior. A criatividade, se calhar, é mais. Pronto, e depois temos a questão do custo, que é um verdadeiro desafio, não é? Pronto, é verdade. Mesmo para mudar alguns sistemas ou fazer alguma atualização, como as máquinas são antigas, quer dizer, depois este custo também aumenta muito, a requalificação da máquina, pronto, e acabam por. Há máquinas robustas, não é? Que continuam a ser eficazes, trabalham bem, mas depois falham nestas seguranças. E o custo é um problema. É sempre uma limitação, isso aí concordamos todos, mas às vezes é um custo que traz à frente Claro.
outras coisas que se calhar nem têm preço, não é? E a vida é um deles. Nós temos aqui mais 4, 5 minutos para terminar aqui a nossa sessão e se calhar ia deixar aqui uma última pergunta e depois deixava para alguns comentários se vocês tiverem a fazer, que é na perspectiva do Feist, e isto é algo que eu foi uma das primeiras perguntas que eu imaginei logo quando a preparar este webinar, que é se há alguma diferença em termos desta legislação e desta certificação e do que é a segurança do equipamento, quando ele é um protótipo, ou seja, está a ser desenvolvido, ainda não é necessariamente comercializável, se calhar vai ser usado em algumas atividades de demonstração, de experimentação, e quando ele passa para a fase realmente produtiva em chão de fábrica, que aí imagino que se calhar tenha uma nova avaliação, mas se em termos de legislação e em termos práticos, se há aqui alguma diferença grande em termos de segurança e certificação. Deixava aqui para a Filipe e para o Vítor, talvez, que do ponto de vista de quem certifica e de quem constrói, se tem aqui alguma diferença. Eu posso utilizar para responder a essa pergunta o novo regulamento. Portanto, a legislação, e nós para colocarmos a marcação CE num produto, ele tem que ficar abrangido por alguma legislação que preveja essa aposição da marcação CE, que é o caso das máquinas, não é? Por isso é que eu falei há pouco da definição, o que é uma máquina, e nós temos muitas vezes essa questão, eu fabrico isto enquadra-se no âmbito da aplicação da diretiva máquinas, isso é logo uma questão. Pronto, para além disso, se enquadrar, depois, se enquadrar nas tais definições de máquinas, depois há uma lista de exclusões. E na nova legislação diz assim aqui no ponto M, as máquinas ou produtos conexos, já vimos o que são, especialmente concebidos e construídos para efeitos de investigação para utilização temporária em laboratórios, caem fora. Não se aplica a diretiva máquinas, ficam excluídos da diretiva máquinas. Portanto, agora resta saber se esse protótipo se enquadra nesta definição de utilização temporária em laboratórios ou não. Está sempre aso para discussão. Portanto, a minha resposta, eu diria que às tantas cai. Eu diria que às tantas cai. Em caso de dúvida, vamos incluir na diretiva máquinas. Portanto, se vocês disserem que é, de facto, para efeitos de investigação, para utilização temporária em laboratórios, claramente está aqui que fica excluído. Se não, se for um protótipo, às tantas, se for para ser utilizado no âmbito industrial, eu diria que cai. Depois cai na definição do que é um laboratório, não é? E o que é temporário também. Pois, exatamente. Há um guia de aplicação da diretiva máquinas, eu há um bocado, por acaso, tinha aí um link e não vos mostrei e não abri o link, e podemos consultar o link e ver se eventualmente, podemos consultar, desculpem, esse guia e ver se realmente ele nos elucida aqui um pouco mais relativamente a isso. Mas, assim, de repente, eu diria que às tantas cai dentro do âmbito da aplicação da diretiva máquinas. Teria que ser estudado com mais calma isso. Ok. Não sei se o engenheiro Vítor quer acrescentar alguma coisa. Se eu conseguir ligar o microfone, ok, sim. Pronto, isto é uma questão pertinente, esta questão que o Pedro agora acabou de levantar, e eu confesso que, para mim, o mais importante do que legislação é a segurança. E eu, quando construo uma máquina, preocupa-me a ideia de construir um equipamento que possa vir a magoar alguém. Portanto, se aquilo está em laboratório, está em chão de fábrica, para mim é um bocadinho irrelevante, não é? Um robô industrial como estes que nós usamos aí todos os dias, à velocidade máxima, aquilo se bater contra alguém ou se prensar alguém, aquilo faz moça. Não é pelo facto daquilo estar num laboratório a fazer um conjunto de ensaios que a gente deve negligenciar a segurança que está envolvida à volta daquilo. E portanto, eu normalmente, seja para laboratório, seja para chão de fábrica, a segurança está lá e ponto final. Eu não queria andar aqui a fazer estas distinções, porque depois andamos aqui a discutir se o laboratório se é temporário, se é definitivo. Depois em Portugal, todos nós temos um bocado aquela tendência do provisório torna-se definitivo, portanto está lá a segurança e depois vê-se. Se calhar uma boa prática é, se temos dúvidas que tem que ser certificado, é porque provavelmente tem que ser certificado, não é? Não sei se deixar aqui o espaço para se algum de vós quiser fazer aqui uma última intervenção, algum ponto que achem que ficou assim mais pendurado, algo que se tenham lembrado agora durante esta discussão, sintam-se à vontade.
Entretanto, Pedro, estava aqui uma questão, não sei se viste nas perguntas. Não tinha visto, não tinha visto. Temos aqui do Armindo Azevedo, que diz que, no caso, por exemplo, de uma máquina de ilhós que é apenas pneumática, qual o procedimento obrigatório a seguir num caso em que esta máquina não tenha marcação CE? Tem de ser certificada à luz da Diretiva Máquinas? Posso tentar responder-se, ou a Joana, se quiser. Não, Filipe, assim, que a marcação minha, CE... pronto, a minha opinião é que se é uma máquina antiga, deve recondicioná-la à luz do 50/2005, ou seja, ela tem que estar segura, e aqui é a responsabilidade do utilizador garantir que essa máquina, independentemente de ser pneumática ou elétrica, portanto, ela, quando colocada e mantida à disposição do trabalhador, tem que estar segura. E, portanto, neste caso, eu não diria que me iria preocupar com a marcação CE, mas recondicioná-la de forma a que ela cumpra com os requisitos mínimos de segurança que estão estabelecidos no Decreto-Lei 50/2005. Não sei se querem Certo, queria só acrescentar. acrescentar, sim, porque este tipo de exemplos ocorre bastante, não é? São máquinas fabricadas já depois de 95, mas não têm marcação CE, não têm declaração, não há marcação nenhuma, pronto, são exemplos bastante recorrentes. Portanto, a máquina, se não foi fabricada e não foi certificada conforme a regra à data, não é? À data do fabrico, em que já era obrigatório, ela não vai ter a marcação CE do fabricante, não é? Provavelmente o fabricante até já nem existe, isso são exemplos muito, muito frequentes, mas o que nunca pode acontecer é que ela não garanta a segurança como equipamento de trabalho, e isso mantém-se para máquinas antigas, novas. Portanto, a máquina de ilhós em particular é uma máquina que temos que conseguir proteger até ao risco aceitável, não é? Portanto, sendo que há pessoas que trabalham já quase de olhos fechados, não é? Aquela magia quase, e não se magoam, mas muita formação, a organização do posto de trabalho, a proteção. Às vezes os pedais são os problemas mais críticos, porque estão aqueles pedais com fio que andam muito soltos, não é? Qualquer pessoa chega perto do colega e carrega no pedal sem querer, sem ele estar a controlar esse acionamento. Pronto, às vezes são pequenos recondicionamentos que se podem fazer, desde que garantam a segurança e que sejam para aumentar a segurança da mesma, não é? Isso. Claro, isso é sempre o que interessa. Eu se calhar só acrescentava aqui uma questão que pode ser pertinente, que eu reparei que na questão houve aqui, frisou-se aqui a ideia de que era uma máquina pneumática. Pronto. No nosso entendimento aqui da empresa, e se calhar a Filipe pode-me ajudar nisto, o conceito de uma máquina é um equipamento que utiliza qualquer fonte de energia, pode ser elétrica, pode ser pneumática, pode ser hidráulica, ou seja, se ela usa uma fonte de energia pneumática, é uma máquina. Se é uma máquina, tem que ser certificada. Ou certificação CE ou diretiva de equipamentos de trabalho, ela tem que estar certificada. Pronto. Só deixa de ser máquina se não tiver nenhuma energia, por exemplo, vamos imaginar um carro que é empurrado à mão através do chão de fábrica, isso não é uma máquina, porque isso não utiliza nenhuma energia por trás, não é? Tendo uma energia pneumática, é uma máquina, tendo uma máquina tem que ter segurança, ou pela certificação CS, se for criada do zero, ou através da diretiva 50/2005, se for por via da reconstrução, da utilização pelo utilizador final. Sim. Muito bem. Eu se calhar iria só deixar aqui duas últimas questões que colocaram aqui, se calhar vou transformá-las numa e direcionar aqui mais para a Filipa, porque estou a ver aqui que é um bocadinho se calhar mais lei, que é relativamente aos equipamentos que foram construídos anteriores a 1995 e que não tenham documentação técnica, se é necessário também certificar essas máquinas, eu acho que já sei a resposta, mas e como é que se pode resolver a questão da documentação e também aproveitar aqui uma questão da Salomé, também relativamente mais ou menos à documentação, que é para máquinas que são usadas, onde é que se pode encontrar ou onde é que se pode pedir a declaração de cedência? Portanto, tudo o que seja máquinas antigas, anteriores a 95, aí não há dúvida absolutamente nenhuma, é o Decreto-Lei 50/2005. Todas as máquinas que são colocadas à disposição dos trabalhadores, independentemente de terem ou não marcação CE, têm que estar seguras.
Pronto, isso está previsto no Decreto-Lei 50/2005. Portanto, se forem antigas, anteriores a 95, têm que ser recondicionadas de forma a que cumpram com os requisitos mínimos de segurança que estão estabelecidos no Decreto-Lei 50/2005. Não há problema nenhum, elas podem ser colocadas à disposição dos trabalhadores, têm que ser recondicionadas. Relativamente a esta declaração de cedência, eu não percebi bem a pergunta, porque eu acho que conheço a Salomé, mas não sei exatamente que declaração de cedência, o que é, pronto. Declaração se é de conformidade, isso é passado pelo fabricante. Eu penso que tem a ver com aquela legislação, sim, esta legislação é uma legislação já muito antiga, sim, para as máquinas usadas, sim. Pronto, o que acontece é que estas máquinas são compradas em segunda mão, fábricas que faliram, etc, e a documentação não aparece, não é? Pois, quando a documentação não existe, esqueci-me da segunda parte da questão, quando a documentação não existe e estamos a falar de uma máquina antiga, pode ser a própria empresa, é a própria empresa que faz o recondicionamento e é a própria empresa utilizadora que faz a instrução de segurança, de operação, instruções que digam qual é a utilização segura do equipamento, que reforcem os riscos residuais, que alertem para esses mesmos riscos, que definam os procedimentos de trabalho corretos e seguros. Portanto, é a empresa utilizadora do equipamento que tem que fazer essa legislação. Relativamente à comercialização de máquinas usadas, é o Decreto-Lei 214, essa legislação diz que, dependendo das máquinas, se elas estiverem numa determinada portaria, portaria 172, salvo erro de 2000, estes números podem não estar corretos, essas máquinas, antes de serem comercializadas, devem ser alvo de uma verificação por um organismo notificado. Portanto, e quem comercializa a máquina deve passar a declaração, atestando o cumprimento com os requisitos mínimos de segurança e fazendo referência a esse organismo notificado que fez a verificação ou validação. Não sei se foi claro, isto é uma questão muito particular. Portanto, é uma legislação que não é transposição de qualquer legislação europeia, portanto, é uma legislação nacional. Não sei se a Joana quer acrescentar alguma coisa, ou o Engenheiro Vítor. Sim, eu acho que a questão vem mesmo dessa legislação, é a portaria 172 de 2000, exatamente, imaginemos uma empresa que adquire equipamento em segunda mão de algum cliente que entrou em falência, ou que quis vender algum equipamento, não é? Terá que garantir sempre que a máquina vai cumprir com a Diretiva de Equipamentos de Trabalho, exatamente, não é? Independentemente desta declaração, vai ter que se calhar criar de raiz esse processo, não é? Garantir essas instruções de segurança, por aí fora. Não, o facto de não ter esse tipo de documentação de trás, não é? Da origem, não invalida que continue a garantir a segurança na utilização como equipamento de trabalho. Sim, essa legislação é nacional, precisamente porque anos 80, anos 90, não é? Surgiu muito esta comercialização das máquinas em segunda mão e nós vemos isso no terreno, não é? No chão de fábrica, imensas máquinas que têm várias placas, não é? Ou tem um fabricante que já nem se nota, depois alguém que vendeu, e depois ainda outro que foi agora quem recondicionou, acontece muito. Sim, mas tem que garantir a utilização, no limite, a máquina é segura para o trabalhador, sim ou não, e é isso que importa. Muito bem, acho que foi aqui uma conversa muito produtiva, pelo menos eu aprendi sempre aqui algumas coisas de uma área em que, apesar de eu gostar muito de equipamentos e de utilizar muitos equipamentos e pensar em muitos equipamentos, geralmente esta parte ultrapassa-me um bocado, principalmente a parte da legislação. Acho que foi aqui muito interessante para todos, muito interessante também para todas as atividades que estão a ser desenvolvidas no âmbito do FAIST, muito pertinente até por causa destas alterações nas diretivas que aconteceram, e portanto resta-me agradecer a todos os que assistiram, mas em especial aos nossos participantes, eles contribuíram aqui muito para a nossa discussão e sempre com uma contribuição muito interessante. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde.